Eu evitei durante muito tempo esse tema, porque esse é um tema que incomoda os conservadores e esse é um tema que incomoda os religiosos, né? Eu não tenho nenhum interesse aqui de ter uma confrontação com religiosos e nem com ateus, inclusive. Acho que o ateísmo é um fenômeno salutar do mundo democrático. Sociedades que não têm ateus são geralmente uma merda, você pode ver, você pode reparar. Onde não tem ateu é porque você tem autoritarismo, né? Então, ter ateus é uma boa para a sociedade. É um sinal positivo. Isso não significa que ser ateu seja bom. Isso aí é outra questão, tá? É, pode ser que seja. A questão simplesmente aqui, eu tenho uma formação bastante, digamos, focada nessa ideia da verdade, que é uma ideia cristã, uma ideia platônica, mas me parece que a verdade é mais importante do que a convenção. Ainda que Platão tinha a ideia da mentira, a mentira útil lá, né? É, a verdade é mais importante que a convenção. Então, assim, nós temos uma sociedade que respeita muito a fé. A fé é tido como algo muito importante. Você crer em alguma coisa é muito importante. Mesmo que seja falso. Isso é curioso. As pessoas falam, não é bom a pessoa ter uma religião. Ah, qual religião? Não, qualquer religião. Qualquer uma que você queira ter é bom para você. Não me parece um argumento decente. É um argumento do tipo assim, olha, é bom você acreditar em historinhas, porque historinhas fazem que você seja uma pessoa melhor, né? Ao acreditar nessas histórias, você se torna uma pessoa melhor. Então, e se você está acreditando em uma mentira? Então, evidentemente que eu acho que o mérito da questão é definidor da sua utilidade. Eu acho que a utilidade de tudo está sempre ligado à sua verdade factual e à sua verdade ética. Por exemplo, tá? Eu sei que eu estou fugindo um pouco do assunto aqui, mas muitas vezes as pessoas falam assim, olha, se a gente se aliar a um grupo X, né, politicamente falando, a gente consegue mais força. E o que eu digo é, bom, só vale se aliar ao grupo X ou a utilizar a estratégia X, se isso for a longo prazo bom em si mesmo. Quer dizer, é, vale a pena você utilizar estratégias como, por exemplo, essas estratégias de guerra política, de destruição da reputação dos outros? Porque aí você, por exemplo, vai. Ah, não, eu tô fazendo isso aí porque a gente consegue vencer os nossos adversários. A gente vence o PT, a gente inventa os fake news e vence o PT. Ok, mas se isso funcionar, significa que nós estamos em uma sociedade ruim. Significa que nós estamos numa sociedade onde a mentira vale mais que a verdade, né? Estou falando aqui no caso de fake news, não no caso de você utilizar a verdade contra os seus adversários. Isso é outra coisa. Então, você criar destruição de reputações, você criar fake news, né? Igual fizeram aí recentemente com a Patrícia Campos Melo. Isso não me parece que seja algo virtuoso. Não me parece que seja algo virtuoso. Não me parece, não. Não é, tá? Acusar uma pessoa, uma mulher, no caso, de ter oferecido serviços sexuais em troca de informações para dar um furo, como diz o presidente, né, contra ele, isso é grotesco, é baixíssimo, é nojento, é asqueroso. E não importa se isso tem resultado positivo do ponto de vista da retórica política. Se isso é falso, é, é intrinsecamente errado. Quer dizer, se essa acusação feita sobre a Patrícia Campos Melo é falsa, e eu acredito que seja falsa, a estratégia, mesmo que seja eficaz, ela será, ela será negativa
a longo prazo e vai se voltar contra você, né? Eu não acredito em métodos de em métodos que assim, o fim justificam os meios. Quem pensa isso acaba fazendo destruição, genocídio, matança, né? Que é aquela ideia, não, eu quero fazer uma sociedade perfeita, para isso eu vou ter que matar umas pessoas. O fim justifica os meios. É o mesmo raciocínio, só que colocado em um aspecto aqui pequeno, e depois você pode colocar ele dentro de uma perspectiva maior. Muito bem, e eu evitei muito tempo falar sobre esse assunto, sobre cristianismo, sobre religião, porque eu sei que isso desagrada a pessoas, e isso é isso é algo que incomoda uma pessoa. Eu não gosto de incomodar uma pessoa que acredita em em um livro sagrado, em uma fé, porque às vezes ela precisa da fé para continuar viva, simplesmente para continuar tocando sua vida, para continuar criando seu filho, para não fazer merda, para não cair na cachaça, para não cair nas drogas, para não matar a esposa, para não jogar tudo pro alto e falar foda-se meu pai doente, foda-se minha mãe doente. Tem pessoas que precisam da religião para isso. Que elas, sem a religião, elas não veem motivo nenhum para ser ético, né? E eu acho que a grande massa é assim. A grande massa das pessoas é assim. Por isso que, inclusive, alguns autores iluministas, e desde a antiguidade, e o próprio cristianismo ele tem um caráter muito assim, que é o seguinte: nós precisamos de uma religião para as massas e outra religião ou uma filosofia para as elites. Então, alguns pensadores imaginaram que o cristianismo seria uma solução perfeita, porque ela é uma religião que diz, que diz para as massas que devem se comportar de maneira ética e também tem como fala, uma reflexão sofisticada capaz de satisfazer as necessidades intelectuais de uma elite intelectual, né? Então, diferente, por exemplo, de você pegar um platonismo puro e um platonismo puro que satisfaz intelectualmente as elites intelectuais, mas não é capaz de mobilizar uma pessoa, porque você tem que explicar para ela, né? Você tem que falar assim, então tem o mundo das ideias, né? E o mundo das ideias é o mundo verdadeiro. Depois você fica tipo umas 2 horas explicando para a pessoa, você fala, então, é por isso que a gente precisa fazer o bem, né? Mesmo que você seja injustiçado, mesmo que as pessoas não reconheçam, fazer o bem é mais importante. Depois que você explicou a república inteira para a pessoa fala, poxa, não vou fazer. Agora, se você chega e falar para ela assim, olha, você está condenado ao inferno, mas Deus te amou e mandou o seu filho morrer por você. Você vai trair esse amor? Você fala, nossa, eu? Mas como assim? Não, eu não vou trair, não. O que eu tenho que fazer? Não, você tem que ajudar as pessoas, você tem que ser justo, você tem que agir de forma ética, você tem que não cometer injustiças, e você tem que aliviar os que sofrem. Não, sim, eu vou lá, tô indo. Quer dizer, a religião ela tem um poder mobilizador muito forte. Isso é uma reflexão, inclusive, que você vai encontrar em atores ateus, inclusive, tá? O próprio Voltaire, por exemplo, ele detonava a religião, ele não era ateu, tá? Isso é bom saber. Mas ele detonava o catolicismo, né? Écrasez l'infâme, quer dizer, esmaguem a infâmia, que era a Igreja Católica. Era o que Voltaire falava, terminava suas cartas assinando, né? Esmaguem a infâmia. Ele odiava a Igreja Católica e ele achava, e com muita razão, a Igreja Católica no século. As pessoas falam, ai, a Revolução Francesa foi muito ruim, hein? Matou os padres. Meu, é só você ver o que a Igreja Católica fazia na França num século antes, você entende por que as pessoas fizeram aquilo.
Quer dizer, era um negócio perverso, era um negócio maligno. Na Espanha, então, pior ainda, era um negócio maligno. Assistam um filme aí, Dever de Casa, quem conseguir, um filme maravilhoso, chamado As Sombras de Goya. Goya com Y, tá? Esse Goya é um pintor, é um pintor é, espanhol, que tem uns quadros maravilhosos, eu amo, adoro Goya, e conta a história de uma jovem, não era uma judia, ela é uma cristã de família judia, mas uma família que se converteu ao cristianismo, e eles estão lá, o Tribunal do Santo Ofício, caçando, como se diz assim, judeus disfarçados. E aí eles veem que a moça tem alguns hábitos alimentares, que não come porco, não sei o que lá e tal, e eles falam, olha, essa moça é judia. Ela é linda, né? Como chama, a Natalie Portman, que é judia, na verdade, né? E levam essa moça aí, a personagem da Natalie Portman, para um calabouço onde ela fica sendo escrava sexual dos caras e você não entende isso direito. Você só vai entender depois que você descobre que ela tem uma filha e essa filha já é grande e a mulher enlouquece pelas torturas, os maus tratos, ela envelhece dentro da prisão. É uma história horrível de chorar, assim, uma coisa impressionante. Você fala, bom, tudo bem, isso aqui é ficção, mas essa ficção retrata coisas que aconteceram, né? É, de que maneira a igreja foi um poder que endossou a repressão que muitas vezes o Estado fazia sobre os pobres e os miseráveis. Isso aqui estamos falando de século XVII, não estamos falando daquela igreja primitiva do século III, do século II, que era uma igreja que fazia exatamente o contrário. É uma igreja que nos momentos de dificuldade ajudava a população mais necessitada, né? Então, por exemplo, pessoas que se converteram ao cristianismo lá no século II, porque eles eram bandido, que foi considerado bandido pela magistratura romana. Ok, não se sabe exatamente que tipo de ato cometeu, mas que iriam ser executados ou que iriam ser jogados aí numa arena para ser trucidados por gladiadores ou executados em ordalho público, coisas do tipo, e recebiam na sua prisão visita de cristãos que iriam lá para consolar o coitado. E essas pessoas se convertiam, evidentemente. Da mesma forma como um cristão morto numa arena, um cristão desarmado, morto, por simplesmente acreditar em uma filosofia ou em uma religião que não era compartilhada pelo Império Romano, despertava a compaixão nas pessoas que assistiam. Então, me parece que a religião, aqui, o cristianismo, ele tem aspectos muito positivos e ele tem aspectos muito negativos. Ele teve a perseguição à ciência, ele teve esse aspecto, digamos, ideológico de justificar a servidão, né? De endossar a opressão contra os mais necessitados. Mas em outros momentos ele também teve o papel de ajudar os necessitados, né? E isso foi inclusive o que os marxistas viram no cristianismo e tentaram criar sua própria versão do cristianismo com a teologia da libertação, né? Tomei muita água. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que durante muito tempo, tive receio de tocar em assuntos que fossem aí de certa forma, sensível às pessoas, né? Que fosse incomodar pessoas boas, né? Mas eu percebo que no Brasil de hoje, eu até fiz um vídeo uns 2 ou 3 anos atrás falando sobre ideologia, e eu dizia que as ideologias são religiões políticas, né? E que às vezes as religiões se tornam ideologias. A religião é uma forma de ideologia. E eu, naquele momento, isentei os cristãos de terem uma versão ideológica, política
do seu culto, do seu pensamento. E eu estava errado e eu sabia que eu estava errado. Eu simplesmente estava fazendo ali uma política de apaziguamento, né? E a política de apaziguamento nunca dá certo. Ela sempre faz com que o erro cresça, né? Quando você fala não vou denunciar o erro cresce. Então, assim, o que nós temos hoje é um flerte com a teocracia. Claro que nós estamos distante do ponto de vista prático de ter um Estado teocrático no Brasil, mas nós temos forças que se organizam, que sonham com um Estado teocrático, né? Isso da parte de católicos e da parte de evangélicos, tá? E não sei em que grau é pior, mas eu sei que isso existe dos dois lados. Eles não entendem que qualquer teocracia que se instale vai eliminar outro lado. Quer dizer, uma teocracia católica, caso consiga se instalar no Brasil, que não vai acontecer, vai perseguir protestantes. E uma teocracia protestante vai perseguir católicos. E é por isso que o valor do Estado laico é muito importante. Então, quando a gente tem, por exemplo, um presidente que fala não tem essa historinha de Estado laico, não, ele disse isso em Campina Grande, e, se eu não me engano, em 2017. Campina Grande, que é um centro de formação reacionária, né? Eles têm lá o Instituto Borboleta, lá, que é um centro que a libélula entra normal e ela sai uma borboleta enlouquecida, né? Ah, e esse centro de formação de loucos é ligado ao bolsonarismo e ligado ao Olavo de Carvalho, e é um grupo de radicalização política, né? Essa gente foi nessa cidade de Campina Grande em que Bolsonaro disse não tem essa historinha de Estado laico, não. Né? O Estado tem que ser cristão. Eu não sei se Bolsonaro não teve uma alfabetização político-filosófica decente, mas o Estado não é a sociedade. A sociedade pode ser cristã, o Estado não. Por quê? Porque se o Estado for cristão, ele vai ser de que corrente cristã? Né? De repente, se nós estabelecermos aqui uma teocracia católica governada pelos membros do Instituto Dom Bosco, nós vamos acabar prejudicando os calvinistas. E se nós estabelecermos uma teocracia calvinista com os membros da Igreja Presbiteriana de Curitiba, nós vamos acabar prejudicando os católicos. E se nós estabelecermos uma teocracia evangélica governada pelo Bispo Macedo e associados, nós vamos prejudicar tudo mais. Né? Então, o meu receio é, talvez tenhamos demorado muito para falar da religião. Talvez tenhamos demorado muito para tocar nesse assunto difícil, doloroso, de que é preciso reduzir o fundamentalismo. E reduzir o fundamentalismo significa confrontar a ideia de que o texto tem a resposta pronta para a vida. O texto, o livro, a Bíblia, não é um texto ditado por Deus, porque tem contradições, tem erros históricos, contradições lógicas, contradições internas de narrativa, discrepâncias, rebarbas e diversos problemas que não poderiam existir caso o criador do universo, em quem eu acredito, decidisse escrever um livro. Eu acredito que o Deus que criou um universo cheio de galáxias, estrelas, que estão aí orbitando de forma que, por exemplo, os planetas
como uma espécie de dança sideral, uma coisa fantástica, um negócio que é absolutamente preciso, absolutamente espantoso. Quer dizer, que o criador deste universo vai escrever um livro tão cheio de problemas como a Bíblia. Então é por isso que eu estou voltando a falar sobre esse assunto. Tá? Se você tem interesse, me siga. Eu vou falar mais sobre isso. Eu pretendo fazer diversos livros, diversos vídeos sobre esse assunto. Eu li muito sobre esse assunto. Eu vou falar muito. Eu sou prolixo, eu sei que eu sou. E tenho muita coisa para falar. As coisas estão na minha cabeça. E simplesmente eu posso falar dias sobre isso. Não vai esgotar o material, tá? Então eu vou tocar no assunto. Eu acho que hoje nós temos aqui o problema, o risco de nós violarmos questões éticas a partir de perspectiva religiosa, de nós malversarmos o dinheiro público a partir de pautas religiosas. Me parece desastroso certo uso que se faz do discurso religioso dentro de políticas públicas, como, por exemplo, a suposta abstinência que o Estado vai pregar. Ora, se nem nas igrejas você consegue convencer as pessoas a não transar, você fala, minha filha, não transe, ela vai lá e dá o ânus porque ela não consegue não transar. Isso é humano, é compreensível. O ser humano não consegue, porque antigamente você fazia, antigamente lá atrás, há muito tempo atrás, a moça fazia 15 anos, os pais faziam uma festa de debutante para ela, para apresentar para a sociedade, para falar, está pronta para casar, certo? A moça fazia 16 anos, ela casava. Isso se você não voltar mais para trás ainda, lá no mundo antigo, onde 13 anos era a maioridade, né? E então, assim, na Idade Média, uma mulher com 20 anos não casada sem filhos era uma loucura. Você fala, como assim? 20 anos, você não tem nenhum filho, não casou? É um absoluto despropósito, digamos. E é por isso que era muito fácil você manter a abstinência. Porque você não tinha uma perspectiva, né? Hoje, uma perspectiva de espera de um tempo enorme. Hoje você tem aí jovens com 16 anos, com uma série de estímulos que vêm de todos os lugares da internet, da televisão, do cinema, das redes sociais, e ele quer aproveitar a vida, ele quer sorver a vida no que ela pode oferecer. Então, o melhor que nós podemos dizer para esses jovens existem prazeres que têm um custo muito alto e que talvez não valha a pena pagar o custo. Então é preciso de lógica, disposição intelectual, racionalização, moderação e temperança na fruição dos prazeres. Porque se você não tiver responsabilidade na fruição dos seus prazeres, você vai sofrer consequências com isso. Então, você quer que as pessoas não tenham filho com 15 anos? Você não tem que falar para elas pararem de transar, você tem que falar para elas usarem camisinha ou esperarem a pessoa certa e quando encontrarem a pessoa certa usarem camisinha. Não tem que falar para elas esperarem o casamento, elas não vão fazer isso. Então, assim, me parece que certas ideias religiosas atrapalham hoje a política, atrapalham a política, tá? E tô sendo muito legal ainda, não tô, tem gente que tá dando voador aí, eu tô pegando bem leve, tá? Bem levinho. Então é isso, eu queria agradecer a sua paciência de me ouvir todo esse tempo. Eu espero que você continue aqui, vendo meus vídeos. Eu não pretendo ofender você, eu não pretendo ofender sua religião, pretendo apenas colocar as perspectivas de uma visão histórico-crítica sobre questões que talvez você tenha como muito certas e que talvez não sejam tão certas,
tá bom? Então, agradeço. Pode comentar o que você quiser, eu leio os comentários. Se eu não gostar, eu não comento. Se eu não gostar, eu não curto. E se eu curtir e comentar, é porque eu gostei. Mas é isso aí, gente. Falou, um abraço, um beijo, até mais. Tchau, tchau.